Muito boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. Vamos falar dele, o dólar, que inverteu os ganhos conquistados durante a manhã desta segunda-feira e encerrou em queda de 0,34%, custando R$ 5,81. Enquanto isso, o Ibovespa também opera em queda de 0,19% aos 125.900 pontos. O que provocou essa movimentação, principalmente no caso do dólar, foi a suspensão das tarifas planejadas contra o México. No início da tarde, a presidente do país, Claudia Sheinbaum, disse que as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos importados de lá terão uma pausa de um mês a partir de hoje. E no cenário doméstico, aqui no Brasil, o destaque é o Boletim Focus. Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver uma inflação ligeiramente mais alta ao fim deste ano e do próximo, segundo a pesquisa divulgada hoje pela manhã. Para este ano, a expectativa está agora em 5,51%. Em entrevista ao CNN Money, Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research, comentou que a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos faz parte de uma estratégia de barganha comercial. Segundo ele, a guerra comercial deve continuar sim, podendo incluir tarifas para outros países, inclusive o Brasil, assim como ocorreu na primeira gestão de Donald Trump nos Estados Unidos. Olha só. No fundo, quando o Trump adota um tom mais em relação à Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá, tarifas, é uma questão, no fundo, de barganha comercial, uma retórica diplomática para, no fundo, conseguir melhores condições para a indústria norte-americana, para tornar as exportações mais competitivas. E, de novo, a guerra comercial, nosso cenário base, deve acontecer com tarifas de importação para alguns países, talvez o Brasil pode até ser taxado como foi na primeira gestão, e, no fundo, nosso cenário base, a inflação nos Estados Unidos pode ser sim um pouquinho mais alta, mas isso só vai ser sentida realmente mais para o segundo, ou até para o segundo trimestre ou para o segundo semestre, a depender da magnitude dos efeitos sobre os preços na economia norte-americana. Falando em Donald Trump, a maioria dos americanos são contra a implementação dessas novas tarifas sobre o México e também sobre o Canadá. O levantamento foi feito antes do anúncio oficial e da declaração de hoje sobre essa pausa no caso do México. Uma pesquisa da Reuters Ipsos revelou que a maior parte dos adultos norte-americanos não querem ver novas tarifas sobre produtos importados desses países. No caso do Canadá, eu lembro que 60% se opõem. Já no caso do México, 55% são contra. Aí agora que os trabalhos legislativos começaram oficialmente lá em Brasília, crescem as expectativas por mudanças, principalmente no caso da agenda econômica. Entre as prioridades do Ministério da Fazenda para essa segunda metade do governo Lula, pelo menos 16 medidas precisam de aprovação pelo Congresso Nacional. E o que está lá no começo dessa lista de prioridades do governo é, claro, a reforma do imposto de renda. Para conferir essa lista completa de medidas econômicas que prevêem alterações legislativas, é só acessar a matéria do nosso querido repórter Danilo Moliterno, disponível lá na aba de Economia da CNN Brasil. Por hoje é só. CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Você segue agora com o CNN Arena. Tchau.